A paz do Senhor. Hoje eu quero falar sobre o arrebatamento. Quero perguntar para você: você está preparado para ouvir o som da última trombeta? Vou começar aqui com a palavra do Senhor. Eu peço a vocês que abrem sua Bíblia em 1 Gálatas, capítulo 1, versículo 15 ao 16, onde está escrito: Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Amém? Quero perguntar para você: você está justificado diante de Deus? Ou corre o risco de passar pelo período do julgamento? O próximo grande evento do calendário de Deus será a remoção total dos cristãos genuínos deste mundo. Observe o que foi dito: cristãos genuínos, pois Deus conhece a diferença entre o legítimo e o falsificado. Quero te perguntar: em qual categoria você se encontra? Cristão legítimo. Quero dizer que cristão legítimo é aqueles que experimentaram um renascimento espiritual sobrenatural. Sabe sem qualquer dúvida que Deus é seu Pai Celestial e que em breve os receberá por toda a eternidade. E quero falar também sobre os cristãos falsificados. São aqueles que são falsos convertidos e que perderão o ônibus. A Bíblia se refere a eles como joio no meio do trigo e bodes em vez de ovelhas de Deus. Há ainda outra categoria que não tem a menor ideia ao que estamos falando, é que em sua maior parte também não saberão após ter acontecido. A definição de um mistério do original grego é simplesmente um segredo que Deus não tinha anteriormente revelado como Escritura. Após Jesus Cristo ressuscitado entre os mortos, ele escolheu Saulo de Tarso para se tornar o apóstolo Paulo e pessoalmente revelou a ele as doutrinas da fé cristã, que incluíam diversos mistérios que não tinham sido revelados anteriormente. Algo escondido, secreto, mistério, geralmente mistério, segredo religiosos, confiado somente ao instruído e não aos meros mortais. Algo escondido ou secreto, não óbvio ao entendimento, propósito ou conselho oculto, vontade secreta dos homens. De Deus, os conselhos secretos com os quais Deus lida com os justos, ocultos aos descrentes e perversos, mas manifestos aos crentes. Amém, amada? Um dos mais controversos desses mistérios envolve o arrebatamento da igreja, a ação de Deus remover em massa seu povo da terra. Mas para a maioria que crê em uma interpretação literal da Bíblia, a única discordância gira em torno de quando e não se isto acontecerá. Em qualquer ponto do futuro, Deus removerá todos os cristãos deste mundo em um instante. Quando acontecer esse abençoado evento, não somente tirará aqueles que estiveram vivos, mas também incluirá todos os que morreram no passado. Um dos aspectos mais maravilhosos será que cada indivíduo receberá um corpo glorificado, como aquele que Jesus Cristo tem agora no céu. Leia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 35 ao 58. Esse corpo estará livre do pecado e será perfeito em todos os aspectos, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios capítulo 5, versículo 27. Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança, porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou,
Assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto seja pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar ao Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 ao 18. Eis aqui, vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios, capítulo 15, 51 e 52. Quando aquela maravilhosa trombeta no céu soar, coincidirá com a última trombeta de convocação. Este último toque também é conhecido pela tradição do povo judeu como soar, conforme Isaías 27, 13, que diz: naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria e os que forem desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Isaías capítulo 27, versículo 13. Este é um toque messiânico, pois anuncia a vinda do grande rei. Antigamente em Israel, quando um rei era coroado, tocava-se o soar, após este o povo bradava dizendo: viva o rei. Lê em 1 Reis, capítulo 1, versículo 38 ao 40. Soprar, bater, palmas, bater, fazer soar, empurrar, soprar e soar. Amém, amados? Fique na paz do Senhor. Esta é a palavra que eu deixo para vocês. Que nós estejamos preparados para o arrebatamento, porque o Senhor voltará, o Senhor virá, em nome de Jesus. Quero dizer que o soar da trombeta representa festas das trombetas que Deus os instruiu a observar em Levítico 23 e 24. Fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso memorial, com sônido de trombeta, santa convocação. Amém? Que Deus nos abençoe, e que Deus nos ilumine, e que Deus venha para arrebatar a sua igreja, e possamos estar preparados para subir junto com o Senhor. Quero dizer também que isso também é uma convocação para que o povo judeu retorne à adoração, é um instrumento de arrependimento. Ao longo dos séculos, o ensino rabínico passou a ver como um retrato de um tempo de julgamento individual, e verdadeiramente irônico que a maioria dos filhos de Israel, não todos, porque muitos se tornaram cristãos nascidos de novo, ainda se refere a si mesmo, comparativamente, como o povo escolhido de Deus. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Mas eles, junto com bilhões de gentios incrédulos, serão deixados para trás para experimentar o período da tribulação, o julgamento de Deus sobre os judeus em particular e sobre o resto do mundo em geral. Assim, sem qualquer pista da mente, observe os seguintes comentários feitos por um rabino com relação à Misha. Ele quer dizer assim: olhar para o futuro. No mês 7º, no 1º do mês, tereis descanso memorial com sonido de trombeta, santa convocação. Isso se refere a festival conhecimento. Entretanto, em outro sentido, o julgamento está em vista, porque após a igreja partir, a ira de Deus será derramada sobre este mundo, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e 9. Muitos cristãos não compreendem o simbolismo que está por trás
ou festa das trombetas, com relação aos versos que descrevem festa. Levítico 23, 23 e 25. Números 10, 10 e 29, 1 e 6. Eis que um dicionário bíblico tem a dizer sobre o assunto. O propósito especial desta festa, que é descrita nestes versos, não é conhecido. Deus deu a Israel em total de 7 festas, e as 4 primeiras já tiveram o seu significativo profético cumprido: Páscoa, pães, azimos, primícias e Pentecostes. A igreja passou a existir em Pentecostes, e a próxima festa na sequência é trombetas. Veja se não faz sentido que a última trombeta de convocação de 1 Coríntios capítulo 15, 52 seja retratada pela festa das trombetas, em que terá seu significativo profético cumprido quando a igreja for removida do mundo, no momento no abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isto nos leva à pergunta: quando aquela tremenda e maravilhosa trombeta soar no céu, você estará justificado diante de Deus ou será deixado? Você estará em Cristo e partirá com os demais eleitos de Deus, ou ficará para trás para vivenciar os horrores da tribulação? O período de 7 anos durante o qual o diabo possuirá um homem que se tornará o governante supremo do mundo, chamado na Bíblia de Anticristo. Filhinhos, é já a última hora. E como vistes que vem o Anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecermos que já é a última hora. Quero dizer para você, meu amado, busque a salvação, que somente pode ser obtida por meio da fé genuína em Jesus Cristo. A sua cega findou o verão e nós não estamos salvos. Jeremias 8:20. Vamos observar. Deus está falando com a natureza. Deus está nos chamando para um despertamento. Amém? Fique todos na paz, que possamos estar preparados para subir. Em nome de Jesus, amém.